Em 1281, os japoneses haviam vencido uma batalha incrível contra os mongóis. Mas esse não era o fim da guerra, pois em seu esforço, haviam derrotado apenas uma pequena fração da grande armada do Império Mongol. Agora, o exército da Rota Austral finalmente chegara em Iki e iniciaria sua invasão a Kyushu. A batalha final pelo Japão começou. Alguns dias depois da grande vitória japonesa, a Grande Armada do Sul começou a chegar nas suas águas. Levaram quase um mês para se reorganizarem junto da Armada do Oriente, que havia sido derrotada pelo samurai, e então formularam um novo plano de invasão. Enquanto isso, o shogunato solicitou ao imperador que ele liberasse samurais de terras não governadas pelo shogun. Um ponto importante é que durante o shogunato Kamakura, nem todas as terras dominadas pelos senhores que deviam obediência ao imperador estavam sob a liderança do shogun. E tampouco ele dominava diretamente a maioria das terras. De fato, muitos dos senhores eram até antagonistas do shogun. Além disso, o shogun era muito mais uma figura secundária e até ilustrativa, parecido com o imperador, só que tirando o aspecto religioso. Pois os verdadeiros governantes eram os membros do clã Hojo, que eram os regentes, ou shiken. Depois desse mês, os mongóis então zarparam para o seu próximo alvo, a ilha de Takahashima. Dessa forma, eles driblariam a muralha. Depois desse drible, simplesmente dariam a volta e aniquilariam as defesas. A oeste da muralha, no dia 12 de agosto de 1281, a armada mongol chegou e atacou a ilha. E uma batalha naval feroz ocorreu lá, durante toda a noite. Foi uma espécie de repeteco dos ataques dos barquinhos japoneses abordando os navios invasores. No caso mais icônico, Kono Michiari, um samurai que havia se atrasado para o desembarque principal, o que havia acontecido um mês atrás, e ficou acampado junto dos seus soldados na frente da muralha para atrair os mongóis, mas ficou impaciente demais. De repente, alguns dos barquinhos foram avistados indo na direção armada, seus tripulantes aparentemente desarmados. Pensando que estavam vindo para se render, os mongóis não os alvejaram. Mas, para sua surpresa, quando estavam próximos o suficiente, Michiari e seus homens brandiram suas espadas, derrubaram a ponte sobre os navios e o abordaram. A batalha que se seguiu foi rápida e caótica. Michiari, um homem considerado pequeno, até mesmo pelos outros japoneses, então enfrentou um campeão mongol. Um homem gigantesco e, graças à sua exímia habilidade com a espada, conseguiu matar o inimigo, mas perdeu seu braço na luta. Logo eles tomaram conta do navio e tacaram fogo na belonave. E ainda deram muita sorte de encontrar o vice-comandante dos exércitos coreanos a bordo, e o levaram como prisioneiro enquanto o navio ardia em chamas. Já antevendo esse tipo de estratégia, os mongóis então começaram a navegar com uma formação conjunta, que os deixava pouco espaço entre os navios, amarrando cada um deles através de correntes e com pontes improvisadas, que delas criaram uma espécie de gambiarra, onde arqueiros ficavam em cima, ajudando na defesa dos navios. Isso serviu para exterminar as forças japonesas enviadas contra eles, esmagando os pobres coitados nos barquinhos entre os navios ou explodindo a tripulação com bombas jogadas das pontes. Mais uma vez, os mongóis mostraram sua incrível capacidade de se adaptar às situações, resolver problemas e destruir seus inimigos no processo. Foi então que eles desembarcaram na ilha de Takahashima. Uma família de 8 em Hirakida foi a primeira a ser atacada por eles quando os soldados ouviram o barulho das galinhas, e 7 dos seus membros foram assassinados pelos invasores. 2 outros locais ficaram imortalizados pelos seus feitos heróicos na resistência. Segurando os mongóis tanto tempo quanto poderiam, eles eram chamados de Tsushima Kotaro e Tsushima Ryojiro. Eles também morreram na luta. E apesar disso tudo, a derrota foi esmagadora, e os mongóis dominaram a ilha, e agora estavam prestes a lançar um golpe de foice contra Hakata. Uma invasão bem sucedida do Japão agora parecia inevitável, e a causa japonesa em Hakata desesperada. A história oficial da dinastia Yuan tem o seguinte a nos falar sobre isso, abre aspas. As diminutas belonaves japonesas não eram páreo para os navios. Aqueles que vieram atacar foram repelidos. O país inteiro tremia de medo. Nos mercados não se via arroz para vender. O governante japonês foi pessoalmente visitar o templo de Hachiman para fazer uma súplica desesperada. Ele leu um edito
do santuário da deusa do sol, Amaterasu, implorando para que seu país fosse salvo em troca de sua vida. Fecha aspas. E o curioso é que eu não tenho certeza de onde os Yuan tiraram essas informações. De toda forma, parece ter sido mesmo que os deuses, os Kami, escutaram as preces do imperador, ou quem quer que tenha feito essas súplicas, porque alguém no Japão estava sob as bênçãos deles. Pois, quando os mongóis estavam prestes a desembarcar o grosso dos seus exércitos e finalmente deslanchar sua campanha terrestre, a tão sonhada vingança de Kublai Khan contra o Japão, o inexplicável aconteceu. O Kamikaze. Um terrível tufão que atingiu a armada. Ele veio inesperado, os ventos ficando cada vez mais fortes, e quando os mongóis perceberam, os navios próximos à costa bateram uns contra os outros, tragados pelas correntes que os ligavam. Os homens foram derrubados dos navios e morreram afogados ou esmagados pelos cascos. Como os navios eram gigantescos, em média com 13 metros de largura e 42 de comprimento, manobras rápidas eram impossíveis. Alguns até mesmo partiram no meio ao se chocarem contra as rochas, levando todos os homens para o fundo do mar. Muitos navios foram virados, outros empurrados contra rochedos ou até mesmo a praia, onde foram trucidados pelos ventos. Por causa da sua carga pesada, muitos começaram a afundar rapidamente, se desintegrando, e a frota ela mesma se desintegrou em questão de minutos. Os que estavam em águas profundas cortaram suas ôncaros na esperança de escaparem da tempestade. Mas não foi o suficiente. Os ventos lá eram tão fortes quanto próximo da costa. Embora não tivessem pedras para se chocar, as ondas gigantescas viravam os navios ou invadiam os decks, enchendo os navios de água, fazendo com que eles se tornassem gigantescas pedras que começavam a afundar aos poucos. A escolha era entre tentar se salvar sendo chocado com as pedras, para ser jogado na areia da praia, ou tentar se salvar voltando para a Coreia. As duas opções foram praticamente impossíveis para os soldados mongóis. A catástrofe em vidas humanas não dá para ser definida de fato, mas certamente foi devastadora. Mas pior ainda foi a perda gigantesca de navios, que obrigou a campanha novamente a ser completamente abandonada. E eram navios vindos de todo lugar, percorrendo quase 1000 quilômetros, carregando exércitos de 400 estados do Império Mongol, desde guerreiros da Ásia Central, passando pelos chineses da destruída dinastia Song, até mesmo coreanos e Jushan. Tudo isso destruído pela magnífica e aterrorizante força dos ventos kamikaze. Lembra da estratégia dos navios acorrentados? Então, ela se provaria catastróficas para os mongóis. Porque quando os ventos de furacão nunca antes vistos atingiram a armada, algo que entraria para a história como o vento divino, o kamikaze, isso acabou se voltando contra eles. O moral dos tripulantes dos navios já estava bem baixo, por causa da inatividade desde que chegaram e por causa dos constantes ataques com os pequenos barcos japoneses durante a noite. Mesmo com a capacidade agora mongol de contra-atacar e destruir muitos deles, o que não faltava era samurai querendo fazer seu nome. Uma peste então começou a se espalhar entre eles e os soldados a cada dia que ficavam ancorados ali estavam mais próximos da temporada de tufões. E então, o kamikaze. Uma fonte do reino Koryo dá números exatos das perdas coreanas. Segundo ela, dos 26.989 coreanos que zarparam com o exército da Rota Oriental, 7.592 não retornaram. As baixas incluíram mortos, capturados e desaparecidos, uma taxa de perdas de 30%. As fontes chinesas e mongóis são menos precisas, mas indicam baixas ainda mais catastróficas, de 60% a 90%. O kamikaze obliterou a armada mongol, e os líderes sobreviventes decidiram então fugir às pressas para a Coreia e para a China. Fazendo isso, abandonaram dezenas de milhares dos próprios soldados e marinheiros que estavam em terra, na costa ou que tinham sobrevivido aos naufrágios à própria sorte. Quase 37 mil homens foram abandonados, espalhados entre dezenas de ilhas. Os mais altos comandantes, incluindo o almirante Han Guanghu, em um ato da mais pura e desprezível e repugnante covardia, conseguiram um navio que havia sobrevivido e rapidamente fugiram para a Coreia, enquanto haviam prometido ficar e lutar com seus soldados. Mas nem todos eram assim. Enojado com a covardia de Han Guanghu, o general Shang Tse falou, abre aspas, "És um covarde, Lord Wan Henhu.
Não seríamos nós os mais fortes de todos para termos salvos nossas vidas? Tentamos agora uma batalha decisiva com o resto das nossas forças. Somos honrados e devemos lealdade ao nosso mestre. Fecha aspas. O covarde até tentou argumentar, mas não convenceu o general, que ficou junto dos seus poucos soldados sobreviventes, e junto de mais cerca de 500 mongóis, esperou os japoneses chegarem. Mas eles não ficaram lá parados não. Eles cortaram árvores, prepararam trincheiras, posicionaram suas defesas para que levassem o maior número de inimigos consigo. Quando os samurais chegaram com 5.000 soldados, quase 10 vezes o número de mongóis, uma batalha sangrenta ocorreu. Haviam ainda chineses e coreanos juntos deles, mas foram de pouco uso, porque após os japoneses terem matado todos esses 500 mongóis, o restante das tropas de cerca de 1.500 se rendeu. Todos, com exceção de 3, foram escravizados. E esses 3 foram enviados de volta para dizer a Kublai Khan que sua armada jamais retornaria, que seus homens agora eram escravos e que Huan Renhu era um covarde digno de pena. No entanto, no mesmo documento, os japoneses salutam o general Shang-Hi e seus homens que lutaram até o último e morreram todos de forma honrada e digna. O que mostra um detalhe que os samurais, embora desprezassem os mongóis, tinham bastante respeito por aqueles que preferiam lutar e morrer honradamente do que se render ou fugir. Mas eles não tiveram nenhum momento para esperar, e tampouco tiveram misericórdia na hora de massacrar os sobreviventes. Na verdade, tiveram misericórdia sim, mas com um grupo bem específico. Os chineses que antes serviam à dinastia Song, como relatado por um sobrevivente chinês, num seu diário, abre aspas. Primeiro dia. Um tufão arruinou os nossos navios. Quinto dia. General Fu Wanhu e os outros pegaram seus melhores navios e fugiram, deixando dezenas de milhares de oficiais e soldados em Takahashima. Depois de 3 dias sem comida ou comando unificado, nós concordamos em escolher o Capitão Shang como nosso líder e o chamamos de Governador Shang. Sob seu comando, planejamos cortar árvores e construir novos navios com o propósito de voltar para casa. Sétimo dia. Os japoneses nos atacaram e praticamente nos aniquilaram. As dezenas de milhares, encurralados em famintos, se renderam. Nono dia. Ao chegar em Hakata, os japoneses mataram todos os mongóis, coreanos e o povo de Han, os chineses do norte. Eles pouparam as vidas dos recém-derrotados pelos Yuan, afirmando que o povo de Tang, os chineses do sul, haviam sido escravizados. E eu, Shang, fui um deles. Esse Shang, por sinal, é outro cara, não é o general Shang que morreu lutando. E esse foi o fim da segunda invasão mongol do Japão e o fim das campanhas mongóis contra as ilhas nipônicas. Em retrospecto, a água pareceu sempre ser a fraqueza dos mongóis. É provável que isso tenha ocorrido sobretudo pela dependência deles de nações recém-conquistadas, como os coreanos e os chineses do sul, nesse caso. Passaram alguns dias até que a notícia da vitória chegasse a Kamakura. E por isso, mesmo depois do kamikaze, uma linha de defesa estava sendo criada entre Kyushu e Kyoto. A ideia era que os mongóis eram impossíveis de ser derrotados, mas estavam numa terra estrangeira e hostil. Então essas linhas eram focadas simplesmente em causar o maior número de baixas possíveis e desmoralizar os mongóis. O que poderia até funcionar, ou não. Mas quando as notícias de vitória finalmente chegaram em Kyoto, ela não foi vista como nada, senão uma verdadeira intervenção divina. Explosões de alegria apareceram em todos os lugares. Um homem escreveu em seu diário que não conseguia parar de chorar quando ele percebeu que os deuses haviam respondido às suas preces e às preces do imperador. Um outro escreveu, abre aspas, o que poderia ser mais jubiloso do que isso? Esse não é um acontecimento comum. E apesar de vivermos em uma era de decadência, foi inspirador. Devemos nos esforçar na nossa piedade para com os deuses e os budas. Fecha aspas. Embora o kamikaze tenha sido decisivo, sua eficácia teria sido mínima se a determinação e habilidade dos samurais não tivessem forçado a frota a ancorar com seus exércitos a bordo e incapaz de estabelecer uma cabeça de praia com todos os homens. E geralmente em todo lugar a história acaba por aqui. Mas um fato pouco conhecido é que os mongóis até planejaram outras 2 invasões, entre 1283 e 1285. Mas isso foi muito mais pela fúria vingativa de Kublai Khan do que por qualquer outra coisa. Os seus próprios conselheiros lhe avisaram que os custos de construir uma nova armada seriam muito pesados,
e o povo provavelmente se revoltaria contra o aumento de impostos absurdo. Inclusive, um engenheiro até foi contratado para construir trabucos navais que serviriam de suporte de artilharia pesada aos desembarques. Esse seria um tipo de invasão muito mais parecido com algo do final do século XIX do que de algo da Idade Média, com uma linha de navios fortemente armados que iria varrer as defesas costeiras antes das tropas desembarcarem. Mas Kublai era um cara cabeça dura. Só mudou de ideia quando, em 1286, de fato houveram revoltas como havia sido previsto, e a nova invasão teve de ser cancelada por falta de fundos para a construção de mais uma armada. Nesse meio tempo, os 3 sobreviventes que haviam sido soltos pelos japoneses chegaram até a corte. Lá, desmentiram as lorotas criadas pelo astuto almirante Han Wen-hu, que quando havia chegado havia dito que tinha fugido e que não deu tempo, não que tinha abandonado os homens à própria sorte depois de prometer ficar e lutar. O grande Khan então foi tomado pelo mais profundo ódio em seu coração. Mandou executar todos os que haviam fugido de navio com Han Wen-hu, incluindo o próprio almirante. Por outro lado, o nome do general Jiang Xi foi elevado à glória e um dia de festas inteiro foi feito em seu nome. A vitória dos nipônicos foi conduzida quando um inimigo estranho e impiedoso, que teria reduzido o Japão a uma posição secundária e submissa. Mesmo assim, a ameaça do Império Mongol ao Japão continuava no ar. Todo mundo esperava que uma hora ou outra os mongóis fossem tentar de novo. Mas a influência e prestígio do Império haviam caído tanto que os próprios coreanos começaram a desobedecer suas ordens e as ameaças dos Kaidu ficavam ainda mais fortes. Esse era um povo que vivia ali nas estepes. Só em 1294, com a morte de Kublai Khan, o Império se volta para dentro e as campanhas de conquista praticamente cessam. E os japoneses só descansariam quando, em 1368, veja, muitos anos depois, a dinastia mongol, os Yuan, finalmente entraram em colapso e o seu império ruiu. Felizmente para os japoneses, passariam quase 1000 anos até que uma armada estrangeira voltasse a ameaçar a terra dos deuses. Dessa vez, o kamikaze apareceria novamente, mas não seria capaz de salvar o Japão da própria ganância de seus líderes.